First of all, I'd like to express my deep gratitude to Solange Farkas and her incredibly efficient and absolutely caring staff. I've been to a lot of conferences. I wear, like most of you, wear different hats. Academic field, the nonprofit field, work with communities, but it's very seldom that I get to have this kind of an opportunity. I'm very, very grateful to you and to all of the amazing people that have been taking so good care of us. I mean, I really have to stress that because for me personally, this is one of those meetings that have changed my perspective on a lot of things. So I'm really appreciative of that. Taking into account this excellent treatment, as well as the many issues on hospitality raised during this morning's discussion, leads me to a discussion about the ways in which indigenous communities engage the other. Protocols of engagement are common to probably every society. However, it's often the case that these protocols have been designed within indigenous communities to anticipate the other in very specific ways, carefully acknowledging the subjectivity of the other. So having said this, I would like to acknowledge the original inhabitants of this land. This is part of the protocol that a few of us follow whenever we are asked to participate, to speak publicly in occupied land. So the title that I have for this presentation is Beyond Transnationalism, Considering the Limits of Transnationalism in International Cultural Exchanges. And I have to say, this is one of the great opportunities about this is that I get to weave all of these interests that I have into one. Usually I'm actually asked to come here as a representative of ResArtis, and so I should be giving you the sort of the ResArtis PowerPoint, the pitch, but I think most of you probably know who we are, and if not, I can talk to you about it afterwards. What I'd like to do is take this opportunity, this unique opportunity, to talk about the work that I've been doing with indigenous communities in various parts of the world. And it's work that I began to do at a place called the Longhouse Education and Cultural Center. Squigweol is the indigenous name for it. It means House of Welcome. And it's on the campus of Evergreen State College, Olympia, Washington, which is in the northwest of the United States. It's on the northernmost part of the Pacific of the US. It's a unique place. Its purpose is to promote native arts, very simple. It has a lot of different programs, professional development for artists, all kinds of community-led events. We have all kinds of ceremonies here. We have educational opportunities because it's on the campus. And we also have a residency. And that's how I got involved in the whole field of residencies. One of the things that we've established with the residency is an exchange program with the Maori in New Zealand. And so we get to host a Maori artist for 12 months, and then they host one of the artists that we send there from the north. I'm showing you a picture here of Christina Wirihana, who is one of the senior Maori weavers who has actually done a couple of residencies with us now. And this wonderful cloak that she's wearing is part of the work that she does, and I'll show you very briefly some of the other work that she does. This is one of these traditional kind of handbags, a kete, which involves very, very fine weaving. She also weaves in non-traditional materials with things like glass, metal. I can't show you this, but she also weaves with sound. She did this performance piece that was really beautiful that involved the weaving of sound. But primarily these occasions are for, using the catch phrases, for cultural exchange and for furthering the mobility of indigenous artists. So here you have an engagement with the traditional Maori visitors meeting the folks from the Northwest.
As you probably recognize the hongi there, this traditional Maori pressing of the nose and forehead together. It's really a wonderful way of engaging the other that requires that you actually exchange breaths, right? This is part of that ceremony. And it's about bringing young and old together. Here you have Ranui Narima with Anna Hoover, one from the Maori, another one, Aleut from Alaska. And these are the kinds of things we engage. We engage them with the people of the land and the land itself. So here you have Olympia, Washington. We have about 13 tribes in the region. The one furthest out is the Makah Nation, which is the northernmost western point of the US. And that's always a very important visit for us, mainly because you can read the land. There's much that can be read into a landscape, especially from an indigenous perspective. Once again, Anna Hoover with Fero Utarangi, who is wearing one of the one of the traditional moko, right? The chin tattoo that women will traditionally wear. These gatherings, the residency came about from a set of gatherings that began back in 1995. And I've gone completely off script. I meant to read all of this because I can go off. In 2000, so 1995, there was a gathering of about 50 native artists from all around the Pacific Rim in New Zealand. In 2000, we offered to host the next gathering. And it was called Within the Circle of the Rim, Hitamelkaliksik. What I want to stress about these gatherings is that they're explicitly about native identity, involving all of these protocols of engagement. They're explicitly indigenous and exclusively indigenous. So it's about providing a safe space for folks to talk about their work without having to explain to non-native people that, for example, there is really no considerable difference between traditional and contemporary. Or that materials don't need to be relegated to, production of certain materials don't need to be relegated to the category of craft, for example. So from that meeting in 2000, I co-curated a show with Anne McCormick, who's Nez Perce, which traveled across the U.S. and then it eventually made its way back to New Zealand. But I want to go back to my text because I did want to touch on this idea of transnationalism and oppose it to the way we began all of these talks, talking about internationalism, and to try to maybe distinguish between the two, right? So one of the titles I had originally for this was something like, there's transnationalism, then there's transnationalism, right? Or another one was always already transnational. This is because the work that I want to introduce you to here falls under the rubric of indigenous art and often or almost always addresses complicated social, economic, political, and aesthetic issues that are always invoked by that category of indigenous art. So more specifically, I want to consider transnationalism that includes the concept of a nation without a state. This is something that's already been brought up with the discussion, for example, of Palestine. This is an issue that has been clearly articulated in many ways. But what I want to propose is something like an indigenous transnationalism that exists simultaneously, not parallel to, but at occupying the same space, the same time, as this other kind of transnationalism that we're invoking. So let me try to define what that may be.
right? So this term, transnationalism, like globalization, internationalism, is a term used to talk about the specific geopolitical conditions we live in, although it's always used in very ambiguous ways. The term transnationalism should be differentiated from the term we discussed, internationalism. The latter emphasizes connectedness through articulation. For example, the kind of articulation possible through these residency opportunities. The former emphasizes a sort of transgressive crossing, right? And I'll try to expand a little bit on that. So there's a new book called Transnationalism, Activism, and Art, edited by Kit Dobson and Aine McLinn. They begin their discussion by describing transnationalism as having, quote, pushed for a rethinking of the neoliberal reorganization of the nation state. It challenges the dialectic of centers and margins by allowing lateral relationships that move and flow through borders and that create communities allied across differences. As a result, transnationalism is not strict opposition to centers of power. It becomes a useful means through which we might recognize the implications of cultural works with capital while discussing their transformative and imaginative power, end quote. So they offer, the authors offer, or the editors, the following working definition for the term transnationalism as, quote, an articulation of the diverse processes by which bodies, capital, ideas, and goods achieve the dynamic mobility that has characterized the late capitalist era. So as someone deeply engaged in the promotion of the opportunities for this kind of dynamic mobility offered by residencies around the globe, I am mindful of the limits of our thinking around issues of transnationalism. So considering the indigenous situation, at least where I come from in the US, right? Where I immediately come from. There are 566 federally recognized tribes in the US. 566 nations, sovereign nations that have a nation-to-nation relationship with the United States. Not many folks don't know that. My understanding is in Brazil, there are about 238 such nations, right? These nations, at least the ones in the US, are constantly, their sovereignty is constantly being undermined by these federal governments. Nonetheless, they form networks of indigenous nations that have always been transnational. This is this great idea of the Atlantic as a river, right? Folks have always been global. Native folks have always had that kind of a perspective. They've always been encountering the other, hence the development of these protocols, right? These exchanges predate contact with the West and continue to this day, despite the many imposed borders and other barriers to trade and cultural exchanges. So the Pacific is a highway. It's another kind of metaphor that people use, right? So you have the Atlantic as a river, Pacific as a highway. And I already mentioned some of the history here of 1995. They held one. So there are a series, they're very informally hosted these series of gatherings, right? The next one is going to be back in New Zealand. There was one in Hawaii. But these don't hit the Western art world radar at all, and on purpose, right? So as with Western events, these indigenous gatherings are moments to examine the current state of art production as well as an opportunity through the variety of protocols I'm referring to that are observed both by hosts and guests. It's important to delineate that relationship, who's host, who's guest, and it's an opportunity to present yourself as you know, to enunciate your identity, both as a host and a guest. And it's not just a cultural identity, it's a national identity. I want to stress that part.
The most significant difference, however, is that these manifestations, I already mentioned this, are beyond the sort of the operations of the, Western transnationalism. So exercising sovereignty, I mean, there's something very intrinsically performative about all of these things. So I want to look at an engagement that occurred that explicitly illustrates for me the kind of power that is enacted in these protocols. In San Francisco in 2005, there was an exhibition held by the Maori at the Yerba Buena Cultural Center in San Francisco. The title of the show was Toi Maori, which means Maori art, art from the Maori people of New Zealand. The program included a dawn ceremony in which the Maori brought one of their wakas. You see this here. A waka is a war canoe, and some of them can be incredibly large, accommodating up to about 80 warriors. So you can imagine it's almost the length of this room here. This one is a slightly smaller one. They brought their canoe in under the Golden Gate Bridge and went to the shores of San Francisco, where a very carefully planned protocol was enacted, right? They beforehand identified who some of the Ohlone representatives would be. The Ohlone are the traditional people from that region, really? Okay. And so I'm just showing you here some of the images from that encounter, right? And it was very important for the Maori to be able to do this, to enunciate the welcoming from the original people to them, to be able to provide that nation-to-nation exchange. So in the few minutes that I have, what I want to do is tease out, just visually, I'm just going to show you some images of work by artists that are operating in these two spheres, these two global spheres, simultaneous transnationalism, right? It's neither this nor that. This is a work by Nicholas Galanin, who is works with this traditional form of silversmithing. In this instance, it's a brass wrist. I don't know what the word is actually. Bracelet, yeah. It's usually in silver, but he also does a lot of conceptual work. This is a 2D image titled "Things Are Looking Native." Natives looking wider. He's also kind of reappropriated the kind of discourse around petroglyphs by actually producing new petroglyphs. This is the Cleveland Indians logo, but he puts this out in nature, but also he will produce these in front of very established institutions like the Vancouver Art Gallery, where he was a part of this exhibition called Beat Nation. Another artist who is part Japanese and part Samoan is Shigeyuki Kihara. I'm showing you a triptych where she's also thinking about this the archive, the photographic archive. In this case, it also is infused with discussions about gender. The title of it is Fa'afafine in the Manner of a Woman, which Fa'afafine is a term for a transgender identity, although it doesn't have a clear equivalent to what we know of as transgender, because there's a long tradition of this subjectivity. Right, so she's putting herself into one of these traditional postcards that were produced to exoticize the female native form from Samoa. But then she's also taken up, she also is a performance artist and does work like this, which is based on photographs such as this one, which is talking about hybridity in the late 19th century. So she places herself within different environments as a kind of witness. And I'll end with the work of Kent Muckman. Maybe some of you know his work. Also multi-media artist. He's Cree from Canada.
This is also one of these archival projects where he's placed himself into these late 19th century photographs. But in this instance, he is in the guise of Miss Chief Eagle Testicle. And as you can see, it's it also is a form of transvestism that appropriates a Western perspective of what an indigenous should look like. He's appropriated very large format romantic paintings like the Bierstadt, and then he places the native and resituates the whole engagement. And I'll end, this is the last one. This is a performance he did at the National Museum of the American Indian called Miss Chief, Justice of the Peace, in which he presided over these hearings with various folks who had different situations about being on native land, which meant most of the people in the audience would come up and kind of do a testimony of how they came to be in the US. His proclamation at the end of each of these, however, was an invitation to join the Mischief Nation by providing them a certificate of Mischief, which provides them citizenship into the Mischief Nation. It's just another way to kind of think about a transnationalism that is not always part of our discussions, I think. Thank you. Obrigada. Opa, tá funcionando? Alô? Oi. Obrigada, Mário, Gabriela e Ica. Eu acho que essa mesa que finaliza as nossas discussões de hoje retomam sob uma perspectiva diferente muito do que foi discutido hoje de manhã aqui, e acho que de manhã mais sob uma perspectiva institucional que tem a ver com a criação de redes, enfim, tem a ver com essa criação, enfim, proposição de fluxos, e aí, de fato, são proposições muito diferentes que vocês trouxeram, tanto a Ica trazendo essa perspectiva do leste europeu, a Gabriela Salgado falando um pouco das relações entre Brasil e África e dessa amnésia que a gente tem que, enfim, de alguma forma tentar superar a partir das nossas práticas, e o Mário Caro falando das práticas indígenas, né? E aí, o que me vem à mente, pensando no que a gente discutiu hoje, tanto no que a gente falou de manhã, é que tudo isso passa muito pela produção de conhecimento, né? Então, que esses contatos e esses deslocamentos, essa mobilidade gera conhecimento e que nasce a partir desses diálogos mesmo, né? E em níveis muito diferentes. Então, a Gabriela também fala dessa questão da temporalidade. A gente tem uma perspectiva que é diferente do norte, que aqui a gente ainda tem um trabalho muito de base que precisa ser feito e que passa por essa revisão da história da arte e um pouco aquilo que eu tinha falado no início, que tem a ver com até o ensino de história nas escolas e essas relações que são contemporâneas e que são atuais e que são do nosso momento presente também, né? Enfim, que não passa só pela educação, mas também por isso. Por outro lado, enfim, o Mário falou um pouco do trabalho de alguns artistas, e eu acho que isso foi discutido também, acho que passou por algumas das nossas falas. E aí, lembrando um pouco que nos anos 60 e 70, muitos artistas da América Latina e do leste europeu, por exemplo, já tinham uma prática de troca que era muito profícua, justamente porque eles partilhavam um contexto de ditadura e de repressão, e como isso foi proposto para além dessas agendas políticas, né? Eu queria um pouco que vocês falassem, enfim, a partir da prática de cada um de vocês, acho que o Mário trouxe isso, mas, enfim, se vocês quiserem retomar essa questão, mas como que essas redes que são criadas por artistas e de uma forma, às vezes, muito mais livre, que extrapolam agendas, como que elas podem inspirar as nossas práticas como curadores, como pensadores ou diretores de instituição também? So I'll try a response based on personal experience. As an art historian, right, I get to go to some of these
conferences, but I'm absolutely useless, right? Because there's already in place a mechanism by which the art history happens within a lot of these communities. In fact, in many communities, the role of the artist is as a historian already. So that was early on in one of my first visits to New Zealand. That was one of the most challenging things, is to sort of articulate what my role would be in that setting. You know, obviously, eventually, I was able to do some curating that facilitated the dissemination of the work, and I should say, you know, the exhibits actually that go usually to native-run spaces. So again, not outside the kind of flow of, you know, contemporary Western art. So those are the kinds of things that I think the practice forces me to reconsider both my role as a historian, as a curator. I have to completely shift my ideas about methodology and also about audience. Eu lembrei agora de um pouco que tem a ver com a prática da Gabriela, na verdade, diretamente com isso, é que você teve recentemente nos Camarões, e no Dual Art, não é isso? Em um diálogo com um artista, enfim, você, né, nas nossas trocas por e-mail, você comentou essa experiência com muito entusiasmo e como isso te fez entrar em contato muito com uma realidade local. Talvez você pudesse falar um pouco disso e comentar um pouco essa experiência, para trazer um pouco para uma perspectiva prática. Eu gostaria de falar também da ideia de construir uma história, de escrever uma história, e é muito importante se lembrar de que na América Latina, no mundo, tem um referente inevitável, que é a primeira Bienal da Havana, em Cuba, que tinha essa agenda muito específica de cobrir o sul global e criou muita pesquisa. Os curadores, de fato, foram especializados em áreas do mundo. Durante uma série de bienais, eles iam sempre ao mesmo lugar. Isso é uma fórmula que não tem em outras bienais, onde a gente faz muito paracaidismo, que chega a um país que não conhece e tem que descobrir a cena assim rápido. A Bienal da Havana criou especialização nas regiões específicas para os curadores desenvolver um conhecimento profundo dessas regiões e dos artistas e da evolução deles. É uma coisa que vale a pena se lembrar. Por questões principalmente econômicas, a Bienal da Havana mudou de rumo e teve que incorporar outras cartografias, que Yolanda pode me dizer se estou errando, mas isso acabou com um período especial, começou em 89, e essas viagens foram reduzidas e essa cartografia mudou um pouco. Mas criou umas parcerias duradeiras, assim, tem professor, o reitor da Universidade de Bamako, em Mali, aqui os companheiros de Mali podem confirmar, que foi educado na Escola de Arte, Instituto Superior de Arte de La Habana, e que levou com ele a cultura cubana para Mali. E formou gerações de artistas com uma consciência assim, bastante pan-africana, no sentido da diáspora na América Latina também. Isso é muito importante. Agora, como a gente construi uma plataforma que não é do nada, que é tomando essas referências e aproveitando as histórias que já existem? É complexo, porque as cartografias da circulação dos artistas é determinada pela economia. Então, a gente precisa de uma economia sólida para poder fazer isso durar e que não seja uma experiência ou duas, né? Sentido de, você perguntava por Camarões, em Camarões, o Dual Art é feito com esforço de duas pessoas, com Marilyn Dualabel, que é uma pessoa incrível, que a vida dela está toda focada nesse projeto artístico, e o marido dela, que é curador e historiador da arte, Didier Chaup, e eles fazem tudo o que existe na cidade de Douala. De repente, alguém de Camarões pode me dizer se eles têm outras parcerias
possíveis lá, mas eu só conheci esse lugar. E é um lugar muito dinâmico, com programa de exposições, um programa público, residências que estão começando. E eles têm muito interesse no Vídeo Brasil, tem que criar uma parceria com eles. Tem outros lugares na África do Norte também que tem muito interesse no Vídeo Brasil. Tunísia tem uma cena emergente, Algéria tem uma cena emergente interessante, mas muito pequena, e acho que tem uma potencialidade aí também. Eu acho que a gente tem que circular mais nesse sentido, e se falar, e criar parcerias. Responde a sua pergunta isso? Tá? I would like to add that having those informal, very often structures being developed and like giving opportunities to the artists to travel and to communicating beyond the borders and beyond the schemas, as for example in my region, West East represented, I think right now we can move about the strong development of cosmopolitic practices. And I would just to give like 2 examples that artists try to, and artists together with curators try to shift this like categorization. For example, 2 projects that were presented during the Venice Biennale. One was a project by Ivan Mudov, Bulgarian artist, who was like distributing wine that he produced by himself to all the pavilions, trying to show that this is like beyond the borders and to acknowledge that Bulgaria is actually existing. Or the project that was presented 2 years ago in Polish pavilion, that actually Israeli artist Yael Bartana was representing a Polish nationality. So I think there is a very strong like notion to like escape from that. Obrigada. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, a gente ainda tem tempo para um pequeno debate. Pegando um pouco o que a Gabriela estava falando, um pouco sobre, em vez de pós-colonialismo e pensar em decolonialismo, e já que parte da mesa pensa na questão da transnacionalidade, e ouvindo o que o Mário estava falando, eu fiquei pensando que os grupos chamados indígenas aqui no Brasil, eles não se organizavam nunca por nação, né? A ideia de nação é totalmente estranha, né? Então eu me pergunto se também a gente não pode pensar numa coisa tipo denacionalização, quer dizer, pensar outras ferramentas para lidar com território que seja, por exemplo, é extremamente territorializado, mas não por fronteiras, não por bordas dessa maneira, e muito menos por uma organização, quer dizer, é sem Estado e sem nação. Então, será que é possível a gente, de alguma maneira, operar também nesse tipo de coisa, né? E também retomando o que o Mário falou, né? No final das contas é verdade, né? Os artistas sempre, ou o que a gente chama de artistas, sempre também foram responsáveis por contar a história, ou por contar histórias, né? E parece que falta a gente continuar multiplicando as perspectivas sobre a história e contar essas contra-histórias, fazer um pouco o que o Walter Benjamin dizia, né? Escovar a história contra-pelo, né? Para ver um pouco do que sai, né? Lembrando que a Bise Silva, né? Acho que é o bisavô dela era brasileiro, né? Na verdade, escravo brasileiro, a Bise Silva, e que retornou para a Nigéria, né? Então, pensar como são essas... Só aproveitar que eu acho que o Amilcar falou um pouco o que eu estava pensando. Em primeiro lugar, eu acho que essa mesa, como a Sabrina falou, ela amarrou bem, né, muitas das discussões que a gente teve. E eu mesmo me sinto super aliviada, assim, porque eu acho que é a primeira vez que eu me senti muito representada em algumas coisas sobre as quais eu penso, né, começando com a ideia da desterritorialização, né, com a ideia dessas fronteiras que são impostas, mas, sobretudo, pensando no que o Mário falou agora e refletindo um pouco no que o Amilcar falou, que toda a própria noção de transnacionalismo, ela se baseia, é uma proposta, é um paradigma proposto em cima da ideia do Estado-nação. E o Estado-nação é um conceito imposto,
né? É um conceito ocidental imposto que moldou todos os nossos sistemas de conhecimento e que ignora e que sempre, historicamente, excluiu as pessoas que não pensavam, inclusive, a mobilidade a partir desse sentido. Né? Então, se a gente vai pensar em termos da cultura africana, a mobilidade, né, sem fazer uma generalização idiota de que a África é uma coisa só, mas muito da base da cultura subsaariana, por exemplo, o deslocamento ele é intrínseco. Né? Ele é muito menos dramático do que a ideia colonial colocou. E, ao mesmo tempo que nem como os indígenas, para os indígenas também, a mobilidade tem uma outra dimensão, e a própria ideia da nação ela tem uma outra dimensão. E depois de ver os exemplos que o Mário falou, eu fico pensando o quanto esse transnacionalismo que nós aqui estamos falando, ele continua excluindo esses outros sistemas de conhecimento. Eu sinto muita pena, né, Solange, digo aqui para o pessoal do Vídeo Brasil, que a gente não tem mais gente de São Paulo aqui. Né? A gente tem um público de gente de fora, e eu fico pensando que, onde estão os artistas brasileiros? Né? Onde estão os gestores das residências brasileiros? Esse debate que a gente está fazendo, que é um debate atual, será que ele não interessa às pessoas daqui? Será que se vocês não fossem, se a Gabriela não se apresentasse como a curadora da Tate, né, o Mário como do Washington Museum, a gente ia ter mais gente ainda? Acho que o Vídeo Brasil está propondo um discurso que parece que engloba todo mundo, acho que para nós interessa, mas que para o meio artístico, não sei se dominante ou não diria isso, mas para o meio artístico ele está ainda muito além, né? Ele não transbordou ainda. Então, é só uma... E acho que, nesse sentido, a pertinência de discutir ainda questões que, para algumas pessoas, parecem datadas, como, por exemplo, essa questão do Sul, que, enfim, se não é mais sobre uma perspectiva geopolítica, mas e se indagar de que Sul a gente está falando e do que a gente está falando quando fala de Sul. Né? Enfim, é um pouco isso. E acho que esse seu comentário, de alguma forma, vai no sentido da abertura dessa mesa e resume um pouco isso, né? Transnacionalismo como horizonte e um grande ponto de interrogação no final. Né? E eu acho que a gente pode pensar outras formas, né, para pensar esse horizonte que a gente está querendo, que a gente está discutindo aqui. Né? Mais uma pergunta. Let me just say something about the term nationalism. You're right. I mean, it doesn't always require the nation state as a referent. So within Native communities, when you have these meetings, they won't necessarily use the word nation. They'll refer to themselves by their own name, and it's understood that they are coherent communities, sovereign communities, that the best translation would be a nation, right? So that's why I use the term nation to talk about these issues, and why I use, therefore, transnationalism to talk about these issues of mobility. But they also have some very real ramifications, the terms. So in order for, say, the Mohawk, who straddled the border between Canada and the U.S., right? Near say, what are the big falls? I'm sorry, anyway, there's a border between Canada, Niagara Falls, thank you. The Niagara Falls, there's a crossing there. It's very famous because every year the Native community from the south will go to the north and vice versa. And they're able to cross not only on that day, but it's a commemorative day. They're able to cross the border every day without documentation. It's part of the Jay Treaty, right? That was signed in the 19th century. So that's a nation-to-nation treaty. It's a document that allows certain kinds of things to happen, allows the exercise of rights at this international level. So you can't just completely jettison the term when you're, or the concept of a nation when
when we're discussing these different subjectivities. Yeah. A gente tem tempo para mais uma pergunta antes de finalizar. Obrigado. Eu estava pensando no que foi dito e a questão da arte, e a arte é uma expressão humana, né? Como foi colocado também, que a construção cultural, acadêmica, é europeia, foi ditada pela Europa. Só que o ser humano e todo esse processo de modernização que o ser humano passou, seja na questão do pensamento, seja na questão de pesquisa de campo, seja em questão histórica, seja em questão da própria informática, as comunicações, de repente, uniu todo mundo, unificou todo mundo e deu voz para quem não tinha. É como se fosse um filho que foi criado e, de repente, se perdeu o controle pelo próprio Criador, né? Então, por exemplo, pensando em história, a história ela foi ditada até certo tempo por uma visão europeia, por uma visão construtivista, nem construtivista, foi ditada mesmo, né? De repente, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal e acidentalmente foi parar na América do Sul, no Brasil. Será que foi acidentalmente? Então, assim, várias coisas foram colocadas, vendidas, e com esse processo seja pelas telecomunicações, tudo, foi possível ver o outro lado da questão. Aquele índio que, de repente, não aparecia na história. E aí, também, esse próprio processo criou um outro movimento. Por exemplo, no caso da história, eu vou sintetizar, a história oral, tá? Que aí deu voz para quem não tinha voz. A minha pergunta fica nisso, né? Não, vou concluir, eu não fiz a pergunta. A minha pergunta fica nisso. Será que... o que me preocupa é assim, quando se fala que o Sul, ou essas outras nações, ficam numa parte, não acompanham, ou precisa de um tempo a mais para acompanhar, será que talvez esse perder de controle não seja uma reformulação e a própria construção de uma outra forma de fazer a contemporaneidade? Deu para entender a pergunta? Inverteu. Ao invés de estar atrás, de repente deu visibilidade para construir uma outra forma de fazer a própria contemporaneidade da arte de tudo. E aí seria um outro tempo, uma outra leitura, talvez. O que você falou agora, sim, eu concordo. O que você falou primeiro, a construção da história é uma ferramenta de poder. Você não pode dissociar o poder da maneira de contar a história, do foco da história. É uma coisa intrínseca. Então, que os índios não chegarem na história do século XVI, com a descoberta da América, não quer dizer que eles não tivessem história. Eles tinham uma história, só que não era contada para os outros. Mas eles tinham história. Sim. Então, um dos grandes problemas do pensamento colonial é que ele desumaniza e objetiviza o outro ao falar por eles. Então, é esse o problema de não contar a sua própria história, que você é objetificado. Mas aí a pergunta fica assim, nesse chegar, nesse mostrar, nesse escancarar
dos fatos e das informações, como também a própria história oral, que é uma outra modalidade que está crescendo, será que esses instrumentos que agora estão sendo dados não está fazendo com que se perca o controle? O criador criou toda uma ferramenta para poder impor, e essa ferramenta está servindo para que seriam subjugados, começar a ter visibilidade por eles mesmos. Por exemplo, tem a história oficial, mas a história oral não é negada. A história oral faz você perguntar, poxa, aquele índio que está contando isso, que está descrevendo, está dando um elemento a mais que antes a gente nem tinha acesso. Então, será que a arte não passa? Será que... Deu para entender? Não sei se eu me fiz claro. Será que isso não é, talvez, o próprio processo da uma nova contemporaneização do ver artístico? E aí vai caminhar por si só, independente do estereótipo do norte e essas coisas todas? Será que não vai criar uma própria identidade? Para quem quiser. Para mim? Pode ser, é aberta. Na verdade, não entendo bem o que está perguntando. Se é possível criar um... Porque, assim, a questão assim, o que me intriga é assim, a gente está... Os outros, vamos colocar assim, pelo que foi dado, o modelo europeu, precisa de um tempo. Eu acho que, pelo que eu entendi o que ele está querendo dizer, não vai muito, assim, não vai muito contra o que também a gente discutiu aqui. Eu acho que talvez ele esteja colocando em outros termos, mas o que eu entendi é que ele está justamente questionando essa construção histórica, a forma como essas narrativas foram se dando, e, enfim, pelo que eu entendi, é isso que você está querendo dizer, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui ao longo dessa semana, enfim, diz respeito à fala da Gabriela também. Eu só acho que talvez a terminologia fique um pouco, enfim, distante. Mas eu acho que a gente pode continuar essa conversa, porque a gente precisa, infelizmente, a gente tem que fechar essa mesa, mas a gente pode continuar essa conversa nos bastidores depois. Eu acho que a gente desenvolve e tenta se entender um pouco melhor. Eu queria passar a palavra para a Solange Farcas, que vai finalizar essa semana. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, especialmente desse último dia, mas eu acho que, como a Sabrina já colocou super bem, todos aqui, eu acho que é uma mesa, e a Marie também, de certa forma, ela coloca essa questão super bem, que é como todas essas questões que a gente propõe como inputs de desenvolver um pensamento a respeito de questões que nos são caras, né, que são muitas delas trazidas, às vezes, pela própria observação das obras, pela leitura dos trabalhos dos artistas, mas também porque são questões importantes para o Vídeo Brasil ao longo dos últimos anos, e os programas públicos têm como, de fato, perspectiva ampliar essa discussão, principalmente aqui no Brasil, com a presença dessas pessoas que são pessoas especializadas, que pensam essas questões, né, que vivem essas questões, sejam como artistas, sejam como curadores, como pensadores, nas suas práticas cotidianas, nos seus lugares de origem. Então, é super importante, é absolutamente motivador. A gente sabe que o tempo não é suficiente para falar tudo quanto a gente quer, precisa falar, e, às vezes, não tem nem espaço, nem o hábito de desenvolver o pensamento em torno dessas questões que são tão preciosas. Então, a ideia, de fato, é criar alguns dispositivos para que essas questões permaneçam, né, como plataformas para a gente pensar essas questões, que a gente se aproprie desses outros mecanismos trazidos pela tecnologia, como as plataformas digitais, para prolongar e dar continuidade a esse pensamento,
né, como, por exemplo, a plataforma, a plataforma do Vídeo Brasil, como o próprio o site do Vídeo Brasil, que tem esses instrumentos com essa perspectiva de expandir essas questões para além de um evento, né, que queira ou não, é um evento que acontece num período determinado, mas a ideia justamente é que essas questões sejam pensadas, discutidas, trocadas, porque a gente sabe da importância de tudo isso, de pensar as nossas questões, né, de pensar essas questões que são tão fundamentais para todos nós. Então, eu queria demais agradecer a todos vocês aqui. Esse é um encerramento de um ciclo dos programas públicos, mas ele não é o final dos programas públicos. A gente tem esses encontros que continuam potentes, agora de forma um pouco mais espaçadas, porque vão ser encontros quinzenais, mas que continuam até o dia 2 de fevereiro, com a presença de pessoas importantíssimas, artistas, pensadores, intelectuais. E eu espero, Marie, que, de fato, as pessoas atendam de São Paulo, que é a eterna questão, né, como a gente... Quem está mais próximo é aqueles que acabam atendendo menos, mas eu insisto, como sempre insisti, em organizar essas plataformas e fazer com que a gente alcance um número maior de pessoas, de ouvidos e de vozes, né, para levar essas questões e pensar e repensar essas questões. Então, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui, especialmente os parceiros da rede de residência, que é fundamental para ampliar esse discurso, né? Quando a gente fala em troca, quando a gente fala em deslocamento, quando a gente fala em territorialidade ou desterritorialidade, a questão da residência ela é central, né, hoje, para reforçar essas questões. Então, esses parceiros usam os que já existiam anteriormente, como esses novos parceiros. Eu agradeço enormemente que vocês queiram correr riscos com o Vídeo Brasil, apoiem esse projeto, apoiem essa plataforma, que faz com que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente também, com a premiação, a gente facilite e permita com que artistas do Panoramas do Sul circulem durante quase esses 2 anos, entre um festival e outro, dessas experiências de residências ao redor do mundo, através dessa rede de parceiros tão cara e tão preciosa para o Vídeo Brasil. Eu queria aproveitar para convidá-los para permaneçam aqui, ou vão tomar um banho e voltem bonitinhos para o encerramento dessa plataforma Panoramas do Sul, que hoje é um dia especial, um dia que muitos de vocês estão indo para suas casas, depois de uma semana intensa de trabalho e de comemoração. Então, hoje vai ser uma noite especial para celebrar essa semana de encontros. Alguns vão sair daqui com esse troféu maravilhoso feito pela artista Érica Vesutti. E eu também queria aproveitar e já colocar para vocês sobre a questão das publicações do Festival do Vídeo Brasil, feito em parceria com as edições Sesc. Hoje a gente tem aqui, tinha previsto, na verdade, um lançamento já nas lojas de um livro muito especial para o Vídeo Brasil e para o Sesc, para o qual eu vou chamar uma pessoa das edições Sesc para falar aqui para vocês também. Mas a gente concluiu, a gente fez um projeto incrível, um trabalho que durou mais de 6 ou 8 meses, um projeto de pesquisa bastante aprofundado e cuidadoso dessa equipe maravilhosa que vocês já estão aqui acostumados, constituído pela Sabrina Moura, a Tereza Farcas, a Isabela e a Teté Martinho, a Lila, que é um grupo de pessoas que fazem parte da minha equipe, de pesquisadoras bravas, guerreiras, e que fizeram um trabalho incrível de mapear, à luz dos 30 anos, todo esse projeto, essa trajetória de programa de residência promovido pelo Vídeo Brasil, mesmo antes de se pensar essa questão da residência do jeito que a gente pensa hoje, né? Desde 20 anos atrás, quando o Vídeo Brasil dava como prêmio essas possibilidades dos artistas se deslocarem para outros lugares e passar por uma experiência imersiva
em algum desses lugares pelo mundo. Então, esse livro aqui, em residência, Rotas para a Pesquisa Artística em 30 anos do Festival Vídeo Brasil, ele tem relatos importantes de todos os artistas que foram contemplados com esses prêmios. Tem aqui um descritivo dessa rede de parceiros de residências, com todos os detalhes, ricos em detalhes. E, a partir de hoje, para isso eu vou chamar o Elcio, que ele queria falar um pouco pelo SESC, que é um parceiro fundamental para essas publicações, um pouquinho para vocês, como funciona essa parceria no que diz respeito às publicações, que são inúmeras, não são somente essa, mas temos outras também. Ele vai falar brevemente para vocês como funcionam as edições SESC, a parceria para realizar esse livro super importante, que, a partir da semana que vem, já vai estar à disposição nas lojas e no site do Vídeo Brasil e do SESC. Elcio, por favor. Obrigado, Solange. Uma boa tarde a todos. Em nome do nosso diretor, Danilo Santos de Miranda, eu dou boas-vindas a todos vocês, agradecendo a presença de todos, para registrarmos mais uma das ações dentro dessa parceria entre o SESC e a Associação Vídeo Brasil, que é o lançamento do catálogo. O caderno em residência, Rotas para a Pesquisa Artística em 30 anos de Festival de Arte Contemporânea, SESC Vídeo Brasil. Para o SESC é uma satisfação muito grande podermos partilhar com vocês uma publicação. Principalmente porque, a partir das nossas 32 unidades, centros culturais e desportivos no estado de São Paulo, em que promovemos uma série de atividades voltadas à cultura e entendemos cultura de uma maneira mais alargada, não apenas as linguagens artísticas, mas também a questão da saúde, das atividades físicas, da criança, do adolescente, do idoso, enfim, toda a maneira de produção de sentidos, de interlocução para a formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mas principalmente do nosso público prioritário, que é formado pelos trabalhadores do comércio e serviço, suas famílias, mas a sociedade em geral. Para nós é muito importante registrarmos o que a acontecência, não é? A partir de um festival tão importante quanto esse, com uma programação tão potente, com equipes tão produtoras e tão envolvidas, mas a experiência entre o público e o artista que acontece durante a atividade, ela pode se manter perene a partir das publicações, seja dos livros, dos catálogos, das plataformas digitais, e o SESC tem isso como meta dentro do pensamento de comunicação para a educação, ou seja, o registro de tudo que fazemos, que pode, então, acontecer muito mais tarde, a pesquisa, a disseminação da informação, e também para todos aqueles que não tiveram a oportunidade, nesse momento, de estarem aqui com vocês. O catálogo, então, está pronto. Nós recebemos uma parte dele, e como temos um compromisso também com uma distribuição imediata, hoje, imediatamente, não poderemos distribuir a todos vocês. Mas na loja, aqui, haverá uma lista para todos aqueles que tiverem interesse em adquirir o catálogo. Deixem lá as suas referências, seu endereço, seu e-mail, aí na loja, aqui ao lado, né, na loja, fica aqui ao lado nesse container, e logo que for possível, a semana que vem, nós já teremos a quantidade disponível para distribuição a todos. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês, essa equipe valorosa do Vídeo Brasil, a equipe do SESC, nessa empreitada tão importante, comemorando agora 30 anos desse festival tão potente. Não é, Solange? Muito obrigado.